Ora, muito boa tarde a todas e a todos. O meu nome é António Beia Reis, cá estou eu para moderar mais um webinário do GT dos Jovens Investigadores da SOPCOM. Este mês é um mês especial, nos próximos dias, mais concretamente de 27 a 29 de novembro, acontecerá em Viseu o 10º Congresso da SOPCOM, um congresso que celebra os 20 anos da fundação da Associação dos Investigadores Portugueses na área das Ciências da Comunicação. Hoje, para este webinário, temos connosco o professor Itamar de Moraes Nobre, que gentilmente aceitou o nosso convite e a quem dirijo, em nome do GT de Jovens Investigadores, o meu mais sincero agradecimento. O professor Itamar é pós-doutorado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, na área de pós-colonialismo e cidadania global. É doutorado e mestre em Ciências Sociais, no tema de cultura e representações, com especialização em antropologia social, a sua formação de base em comunicação social, em jornalismo, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é docente e investigador do programa de pós-graduação em estudos de mídia e do Departamento de Comunicação Social na mesma instituição. É membro e líder do grupo de pesquisa Econsul, Epistemologias e Práticas Transformadoras em Comunicação, Cultura e Mídias. É membro da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, membro da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil, membro e diretor científico da Rede de Estudos e Pesquisas em Fotocomunicação, atua atualmente em pesquisas sobre os temas de jornalismo, mais concretamente fotojornalismo, ciberjornalismo, jornalismo multiplataformas e com dispositivos móveis digitais, mas também fotografia, edocomunicação e fotocomunicação. A comunicação de hoje será subordinada ao tema cartografia simbólica e a fotografia nas ciências da comunicação, a estratégia metodológica da fotocartografia sociocultural. E neste webinário apresentar-se-á, no fundo, a cartografia simbólica e os seus desdobramentos para a fotocartografia sociocultural como estratégia metodológica para a recolha e análise de dados de campo pesquisados. Mas sobre isto o professor irá tecer considerações mais elaboradas. Dito isto, informo-vos que a comunicação do professor Itamar terá a duração aproximada de cerca de 20 minutos, sendo que no final será reservado, como é habitual, um espaço para perguntas, com a duração máxima de 15, 20 minutos. Como é apanágio, deverão colocar as vossas perguntas no espaço de chat à direita do vídeo aqui no YouTube e devem fazê-lo somente quando eu abrir o espaço para questões no final da intervenção. Como sempre, convido-vos a partilharem ideias, comentários, links, imagens, tudo aquilo que considerem ser interessante e que esteja de alguma forma em consonância com o tema de hoje. Da minha parte é tudo, muitíssimo obrigado e passo agora a emissão ao nosso... Boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo, nos vendo. Inicialmente eu gostaria de agradecer imenso ao grupo de jovens pesquisadores da SOPCOM, Sociedade Portuguesa de Comunicação, por essa oportunidade. E, falando do tema cartografia simbólica e a fotografia, gostaria de dizer que é um tema que muito me apraz, porque é um tema que gerou uma estratégia metodológica durante o meu doutoramento, e ao longo desse tempo, desde 2005, eu venho pesquisando e atualizando a estratégia metodológica da fotocartografia, tendo como base, por exemplo, a aplicação dessa estratégia metodológica na pesquisa de campo, a partir de fotografias feitas pelo pesquisador no campo pesquisado, ou fotografias feitas pelos referentes estudados por pessoas dos campos pesquisados, das fotografias de acervos pessoais ou institucionais, da fotografia de imprensa, quer seja no jornalismo impresso ou no jornalismo online, no webjornalismo, e das fotografias existentes na internet, no espaço virtual, nas comunidades virtuais, né? Que são campos vistos como repositórios para análise de modos de vida. Então, nesse sentido, nessa direção, a fotocartografia ela serve como um instrumental metodológico para a coleta de dados e análise de dados das fotografias dos campos pesquisados. Nesse sentido, a fotocartografia auxilia na compreensão
das práticas sociais, dos modos de vida, das práticas comunicacionais, né? E para a compreensão desses procedimentos. Então, podemos começar a falar da fotocartografia a partir de uma provocação do professor Boaventura de Souza Santos, com quem eu partilhei alguns estudos, e de quem eu já estudo a obra há bastante tempo. E no livro A Crítica da Razão Indolente, ele faz uma provocação, ao dizer que gostaria muito que outros pesquisadores de outras áreas pesquisassem a cartografia simbólica, já que ele vem trabalhando com a cartografia simbólica, ou cartografia sociológica no campo do direito e no campo da sociologia crítica. Bom, e eu tive a ideia de aproximar a cartografia simbólica com a fotografia, tendo em vista o meu percurso profissional e de acadêmico como fotógrafo, documentarista e fotógrafo fotojornalista. Bom, e aí eu criei a fotocartografia sociocultural, que trata de um mapeamento de modos de vida, de práticas sociais, de cenários de comunicação, de cenários bibliográficos, documentais, nos quais estejam inseridas as fotografias como fontes reveladoras, como temas geradores da compreensão desses espaços, desses cenários de pesquisa. E daí, a origem dessa proposta foi inicialmente nas ciências sociais, na época do meu pós-doutoramento, em uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma unidade de conservação no litoral norte do estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, em 2 municípios chamados Macau e outro chamado Guamaré. E lá eu pesquisei a fotocartografia para estudar os movimentos sociais que foram desenvolvidos por pescadores e agricultores para constituir a reserva de desenvolvimento estadual Ponta do Tubarão, no litoral norte do estado. Inicialmente, as 2 frentes de pesquisa de coleta de dados, tendo como fonte a fotografia, foram as fotografias feitas pelo campo pesquisado e as fotografias feitas pelo pesquisador. A partir daí, eu fiz uma análise, observando categorias. Vou falar da importância das categorizações temáticas ou temas geradores da fotocartografia, como o trabalho, os saberes tradicionais, o meio ambiente, certo? A religiosidade, as relações sociais, as relações do ser humano com o meio ambiente, né? E, a partir dessas categorias, eu constituí um corpus de análises que foram feitas a partir de cerca de 1.200 fotografias, 1.200 fotografias, e 10% dessas fotografias foram analisadas. Depois disso, foi publicado o livro Revelando os Modos de Vida da Ponta do Tubarão, as estratégias metodológicas da fotocartografia sociocultural, pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora eu trago uma atualização, tendo em vista que eu venho trabalhando no campo da pesquisa com outras áreas, como, por exemplo, a fotografia de imprensa, no jornalismo impresso, a fotografia de imprensa no jornalismo online, na atualidade, né? A fotografia na internet e a fotografia em acervos públicos, certo? São áreas em que eu venho desenvolvendo essas pesquisas, o que faz me deixar muito à vontade para que eu possa desenvolver essa atualização, que está em um artigo em andamento e será publicado brevemente. Então, assim, mas eu queria mostrar como ela surgiu a partir da ideia da cartografia. A cartografia, inicialmente, ela tem uma ideia, ela vem do campo da geografia, né, como uma arte, como uma técnica, na constituição
de mapas, como os mapas como representações visuais, representações gráficas, que representam um espaço considerado espaço físico, que pode ser chamado por alguns de a realidade, né? Um espaço geográfico, e essa reprodução de forma miniaturizada, de forma distorcida, em uma escala diferente daquela de origem, são os mapas que servem para nos orientar, nos guiar, para oferecer dados gráficos, né? Oferecer dados gráficos para que a gente possa compreender o espaço em que a gente vive. Então, a partir daí, eu trago a proposta da fotocartografia, certo? E o que é essa fotocartografia? A fotocartografia tem um compromisso muito grande com as humanidades, com as ideias pós-coloniais. Tem um compromisso, de certa forma, político-científico, no sentido de fazer revelar, tirar da invisibilidade cenários que estão ocultos, de alguma forma, que não ganharam visibilidade. Então, a fotocartografia se propõe a isso, a uma relação científica, humanista, com o campo pesquisado, de maneira que esse campo seja revelado, seja traduzido através de uma pesquisa, através de uma projeção, que é um tema da cartografia, através de um mapeamento, que esses temas possam ser trazidos à tona, trazidos de uma compreensão que poderia acontecer somente no futuro, e essa compreensão passa a ser presentificada a partir da fotocartografia sociocultural. Possui uma relação também com a sociologia das ausências e das emergências. Então, os significados assimilados pelo cartógrafo, pelo fotocartógrafo, são significados de aproximação, de inserção e de interação com o campo pesquisado, certo? Não há uma relação fria, não se trata de uma relação descritiva, se trata de uma relação narrativa, descritiva, mas que tem um aprofundamento, que tem uma densidade analítica, que possui essa densidade analítica, de oferecer um conteúdo, um itinerário intelectual, que defina, que esclareça como o pesquisador se assume como um ser político, um ser social, na revelação desse campo pesquisado. Bom, daí a fotocartografia, ela auxilia a perceber e a reconstituir no plano social essas ações socioculturais, as ações políticas, educacionais, culturais, simbólicas, ambientais, que estejam relacionadas à comunicação social. E, inclusive, pode ser apropriada de forma não mecanicista por outras áreas do saber, como já tem acontecido com pesquisadores como na área da educação, pode ir para a área de antropologia, né? Então, a sociedade civil, ela passa a ter um aparato, passa a ter um amparo na fotocartografia a partir dos pesquisadores para que suas temáticas, suas ideias sejam reveladas. Então, o que há de diferente com outras formas de pesquisar, de coletar e analisar dados? Quando o fotocartógrafo decide assumir essa posição, ele pode traçar um itinerário de conhecimento dessa área pesquisada, certo? A partir de categorias, se ele quiser, e essas categorias podem sofrer modificações, inclusive quando ele chega no campo de pesquisa, tá? E essas categorias serão fontes, serão referenciais de análises para que ele possa pesquisar, tá certo? Para que ele possa ter subsídio, um ponto de partida, tanto para ir para o campo, como ao voltar de lá, ele trazer para a sua sala as fotografias referentes a essas categorias e começar as análises. Bom, as técnicas que eu tenho utilizado para aproximar da fotocartografia
Em geral, são entrevistas, é o registro fotográfico pelo pesquisador, ou os acervos, no caso, a pesquisa documental, né? A visitação na internet, certo? A observação na internet pode ser a observação sistemática ou participante, pode ser a pesquisa bibliográfica. Então, com essas técnicas, associamos a um mapeamento, ao itinerário, à busca e ao reconhecimento. Nessa busca pode ter um reconhecimento, né? Ele pode, quando ele vai ser o fotógrafo, ele vai ao campo com a máquina fotográfica e vai reconhecer, e ele vai buscar uma inserção no espaço a ser pesquisado. Não é um trabalho de antropologia, é um trabalho de comunicação social. É importante dizer isso. Embora possamos notar um aspecto, uma aproximação com a antropologia, com a sociologia, mas é um trabalho de comunicação social. É possível, sim, porque no campo da fotocartografia nós propomos uma abertura e uma circulação de ideias, uma aproximação com autores e com outros campos pesquisados. Essa é uma característica de abertura no campo das ciências, no campo metodológico, para que a fotocartografia cresça com essa liberdade. E o mais importante na fotocartografia, assim como propõe o professor Boaventura, são as virtualidades analíticas. Ele propõe na cartografia, eu reproponho na fotocartografia. Não se trata de, ao pesquisador assumir essa estratégia metodológica, levar para o seu campo de pesquisa um formato mecanicista. Não. Há um direcionamento, há uma proposta inicial, e no campo de pesquisa, o pesquisador poderá, de forma livre, criar seus mecanismos, seu itinerário de coleta e análise de dados. Basicamente, quando eu faço análise de fotografias, da fotocartografia, eu procuro me revelar através do repositório cultural e intelectual que eu carrego, das minhas leituras, das minhas vivências, das minhas observações. Aí tem uma aproximação com a sociologia, porque eu acho que é uma análise sociológica do campo pesquisado, é uma análise comunicacional, e o pesquisador, nesse momento, poderá fazer referência a autores que auxiliem a compreender, no momento da análise, aquele conteúdo capturado, ou aquele por ele, ou aquele conteúdo existente na internet, ou na fotografia de imprensa, no jornalismo impresso, ou no jornalismo online, certo? Ou no jornalismo online, e para que ele possa tecer essa rede de ideias e concretizar a sua pesquisa. Bom, a fotocartografia, ela tem, eu costumo dizer e pensar que ela tem um início histórico desde quando foi criada a cartografia, embora ela não existisse, a fotografia, embora não existisse como fotocartografia, mas no momento em que o NIEP se descobre, faz a sua primeira fotografia, e depois o da guerra se apropria desse conhecimento a partir da associação com o NIEPS, e quando a fotografia é divulgada como domínio público pelo governo francês, o Félix Nadar começa a sobrevoar, faz um sobrevoo, um voo em um balão sobre Paris, fotografando, né? E eu acho que esse pode ser um grande momento em que podemos associar com o campo da fotocartografia, embora ele não tivesse essa intenção. E as fotografias de satélite, por exemplo, nos auxiliam a essa compreensão, porque a partir daí se começam a produzir os mapas geográficos. Embora não fosse fotocartografia, mas a aproximação com a cartografia e a fotografia começam a partir daí. Eu acho importante compreender que
Fotocartografar não é somente fotografar, não é somente registrar. É você elaborar um acervo ou você descobrir um acervo que está guardado, que está no repositório, e a partir desse acervo, você constituir um corpus de análise, um corpus analítico, que possa revelar um contexto social, cultural, comunicacional, que possam te oferecer dados de compreensão da sociedade, de práticas sociais, de produção de sentido, e que a nossa sociedade possa ser traduzida através de fotografias para diversos campos de intérpretes, em diversos níveis, que podem ser desde acadêmicos até pessoas comuns do campo social. A importância da fotocartografia está aí. Em democratizar a informação científica a partir de uma produção fotográfica que existe, ou que existiu, ou que foi feita pelo pesquisador, especialmente pelo fato de a fotografia ser um banco de dados muito atrativo. Então, praticamente todo mundo se interessa pela fotografia, mas não possui no seu repositório informações suficientes para que essas sejam traduzidas, sejam decodificadas, né, para uma compreensão social. Então, falta um minuto. Então, a partir disso, o pesquisador cria uma responsabilidade muito grande de ser esse mediador, de mediar, de fazer essa conexão entre o acervo, entre o conhecimento que está guardado, a partir de uma compilação que ele faz para a sociedade civil, a sociedade acadêmica, pesquisadores e tal. Então, é assim que funciona a fotocartografia. Então, esse artigo está sendo preparado, né, com esse contexto, para trazer as atualizações da fotocartografia, e em breve será publicado. Eu acredito que eu esteja chegando ao meu final, e espero ter sido claro, porque, na verdade, esse momento de 20 minutos é mais uma provocação, e nós vamos agora aguardar as perguntas, né, para que possamos respondê-las. Certo. Como podemos, já temos uma pergunta aqui, como podemos, do senhor Elmano Ricardo, como podemos trabalhar a fotografia feita pelos média ou pelo próprio pesquisador nessa estratégia metodológica? Pergunta 1. Bom, a fotografia certamente está nos média, está nos meios de imprensa, está lá, certo? Você, como pesquisador, poderá criar suas categorias a partir do tema, certo? Vamos supor que o tema A, você escolhe um tema e você faz uma seleção de fotografias a partir desse tema. Dentro desse tema, você pode criar as categorias, certo? E você, logicamente, pelo seu interesse, você vai criar um corpus analítico, você vai fazer um recorte temporal, você vai fazer um recorte quantitativo de fotografias publicadas nesse espaço, e esse recorte temporal, logicamente, ele precisa ter uma relação importante com o seu interesse de pesquisa, vamos supor, política, eleições, qual o recorte temporal que você quer fazer, de tanto a tanto, tal dia, qual o quantitativo de fotografias que você acredita que vai justificar, isso é importante para você, que vai trazer conteúdos para você. Dentro desse corpus de pesquisa, você pode criar categorias de análise, certo? Bom, e aí você vai separar essas categorias de análise, separar momentaneamente, para depois juntar no contexto analítico, no corpus analítico. Se apropriará de conteúdos teóricos, de autores que aproximem o seu tema da sua ideia, certo? E do seu conhecimento sobre aquela temática. E aí surgirão as análises. Eu acho que as categorias, elas passam a ser super importantes. Caso as categorias sejam poucas, você pode criar subcategorias, certo? E
Criar, por exemplo, um repositório organizado com pastas. Você pode criar informações que serão só suas, mas depois serão expostas lá no seu trabalho. E pelo pesquisador, como poderia ser pelo pesquisador? Então, logicamente, o pesquisador vai escolher um tema de pesquisa, tá? Vamos supor que, de repente, no Brasil seja as manifestações culturais nas festas juninas ou no carnaval, certo? E daí você vai lá no campo pesquisado e você vai definir, você pode definir previamente categorias. Quando você vai escolher uma temática dessa, o futebol, vamos supor, certo? Futebol, que está muito mais próximo, e aí você vai criar categorias a partir do conhecimento prévio que você possui. Você irá a campo observar, já vai com a máquina fotográfica. Inclusive, em pesquisas atuais, eu estou trabalhando com o telemóvel, com o dispositivo móvel, com o smartphone, né? Tanto em jornais comerciais, empresas comerciais de jornalismo, como no meio alternativo, né, para trabalhar com a fotocartografia. E daí você vai criar os seus corpos de coleta de dados, suas categorias, perdão. Essas categorias poderão ser modificadas quando você chega no campo de pesquisa, porque novas ideias surgirão. A dinâmica metodológica, ela é intensa. Você não pode ficar preso às categorias que você criou antecipadamente. Elas poderão modificar, poderão aumentar, poderão crescer, certo? Poderão ser substituídas a partir da observação que você passa a ter no campo. Quando você volta com as fotografias, você vai selecionar, organizar aquelas fotografias por categorias, certo? E daí, essas categorias passarão por momentos de análise a partir do seu repositório, do seu conhecimento. Ok? Segunda. Poderão os novos médias digitais assombrar a importância da fotocartografia? Assombrar, inibir? Não, eu acredito que os novos média, eles se enquadrarão dentro de novas perspectivas fotocartográficas. Eu acredito até que a cada inovação tecnológica, a fotocartografia tende a se atualizar também. Porque, embora seja uma estratégia metodológica, eu acho super provocativo quando surgem novas tecnologias, quando surgem novas propostas. Por exemplo, o smartphone surgiu, certo? Então, vamos trabalhar com a fotocartografia feita pelo smartphone. Atualmente, eu estou trabalhando, fazendo um projeto, desenvolvendo 2 projetos com o smartphone, para experimentar a abordagem e a inserção no campo de pesquisa. Eu, pessoalmente, estou fazendo isso. Um com idosos e outro com romeiros, que são religiosos, que fazem romarias, que fazem penitências em São Francisco de Canindé, no Ceará. São 2 projetos. Já inicialmente, um lançamento prévio, um ensaio curto da Revista Internacional de Fotocomunicação, que mostra resultados parciais, curtos. Então, o smartphone, a chegada do smartphone, o seu uso na fotografia, pelos meios populares, pelos meios jornalísticos, me provocou, me auxiliou a entrar nesse campo. Então, momentaneamente, eu encostei a máquina fotográfica e estou trabalhando com um dispositivo móvel para capturar imagens, elaborando documentários fotográficos e experimentando a fotocartografia, nesse caso, feita pelo pesquisador, como o segundo ponto que foi questionado, o primeiro ponto que foi questionado. Então, eu acho que não assombra, não assusta nem inibe, pelo contrário, provoca. E a ideia do fotocartógrafo é, ao ser provocado, ele criar novos desvios, novas formas de pesquisar e de se inserir no campo da revelação e da tradução social, da sociedade.
Quem pode ser fotocartógrafo? Quem pode ser fotocartógrafo? Eu acho que para ser um fotocartógrafo, pode ser aquela pessoa que se apropria da intenção de ser fotocartógrafo. Eu acredito que apenas fotografar, que não saiba o que é a fotocartografia, não é ser fotocartógrafo. Eu acho que o fotocartógrafo precisa se apropriar do conhecimento teórico do que é a cartografia, do que é a fotografia, como compromisso político, científico e social humanista. Ah, eu sou fotógrafo, mas eu não conheço a fotocartografia. Eu não me apoio, eu não leio, eu não estudo isso, mas eu sou fotógrafo. Então, eu vou fotografar. Eu sou fotocartógrafo? Não. Eu acredito que não. Eu acredito que você possui o germe do fotocartógrafo. Pelo fato de ter conhecimento técnico. Para ser fotocartógrafo, não precisa ser fotógrafo tecnicamente avançado, profissional. Não. Você precisa ter um conhecimento de fotografia, da linguagem básica, e eu acredito que o conteúdo da fotografia ele vai ser muito mais importante do que a técnica na hora de fotografar. Eu acredito que para ser fotocartógrafo precisa ser fotógrafo somente. Você tem que ser um pesquisador. Eu acho que um fotocartógrafo é um pesquisador. Porque eu acredito, sinceramente, que é muito mais fácil você se apropriar de um conhecimento técnico no campo da fotografia, a partir de manuais, a partir de estudos pela internet, do que você se aprofundar como pesquisador no campo da fotografia. Ser pesquisador no campo da fotografia requer um tempo mais prolongado do que você ser um técnico e ter o conhecimento técnico da fotografia. Chegamos ao fim desta transmissão. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado ao grupo de jovens pesquisadores da SOPCOM, que me convidou e gentilmente, para mim foi uma grande honra, é uma experiência nova, fantástica, que um dia, em outro momento, caso necessite, eu estou à disposição para servir e para contribuir. Parabenizo pela ideia. É uma grande ideia que eu espero que não morra e que prossiga por muitos e muitos tempos, porque eu acho que é uma forte maneira de democratizar o conhecimento e de disseminar o conhecimento, porque quem estiver online pode assistir. Grande ideia, parabéns a todos vocês por esse espaço e por esse projeto. Espero que continue.